Bom dia, meus amores. Hoje a nossa aula de ciência tem como tema atividades industriais e o ambiente. Na aula passada nós vimos sobre a agricultura, as técnicas de agricultura, uma agricultura sustentável e hoje nós vamos dar continuidade à aula de ciência da semana passada, falando das atividades industriais e o ambiente. O que essas atividades industriais causam ao ambiente? E nós, no nosso módulo, nós temos um exemplo muito triste de uma tragédia que aconteceu em Mariana, no estado de Minas Gerais, onde milhares e milhares de toneladas de lama se espalhou por aquele local, destruindo a fauna e a flora daquela região. E sem falar nas milhares e milhares de vidas que ali foram perdidas. As atividades industriais, elas são de suma importância para o ser humano, pois a maioria do que consumimos e utilizamos vem das atividades industriais. Mas é importante termos atenção e compreensão de como essas atividades elas interferem no meio ambiente. Quais os danos que essas indústrias elas provocam no meio ambiente. Muitas indústrias extraem do ambiente os materiais de que necessitamos para fabricar os nossos produtos. A maioria dela. E no caso de Mariana, era mineração. E o que isso traz? Quais foram os danos? Nós vimos que a utilização ou a produção, por exemplo, de minério que é extraído do ambiente, pode produzir materiais como aço, metal e tantos outros, mas também pode trazer danos ao meio ambiente. Apesar da importância, as atividades industriais podem prejudicar o ambiente. De que forma? Os resíduos gerados pelas indústrias, por exemplo, podem contaminar o solo, a água, o ar e, consequentemente, os seres vivos. No caso do acidente à cidade de Mariana, a lama, que é um resíduo da mineração, contaminou a água e o solo de diferentes áreas da região que são utilizados pela população. Isso faz com que toda aquela atividade industrial, infelizmente, por conta da tragédia, causou danos irremediáveis, por conta vamos dizer assim, da forma não sustentável que naquele momento aconteceu aquele acidente. A maioria dos poluentes lançados na atmosfera pelas indústrias são gases tóxicos, mas nós vamos conhecer alguns tipos de indústria e o que elas produzem. Vamos lá? Por exemplo, a indústria automobilística, como o próprio nome diz, ela produz automóvel e ela faz uso, sim, por exemplo, do manganês, quando faz o aço, metal, que compõe os veículos. E nós vimos como é feita essa extração. Mariana é uma desses exemplos de indústria da mineração. Um outro exemplo de indústria têxtil, que também tira do ambiente a sua matéria-prima. E um outro tipo é a indústria alimentícia. No exemplo que vocês estão vendo, uma indústria de guaraná, refrigerante, onde a sua matéria-prima vem da natureza. E se não o cultivo dessa matéria-prima não for feita de maneira consciente, é possível que essa matéria-prima se esgote do ambiente. E nós vemos a nossa grande potência, a indústria agropecuária. As notícias, os jornais, mesmo em meio a toda essa pandemia, tem mostrado que a indústria agropecuária, principalmente em algumas regiões do Brasil, tem obtido um recorde na sua produção, principalmente o trigo, a produção de trigo. E esse recorde faz com que toda essa indústria ela seja extremamente mecanizada. Vocês estão vendo aí máquinas de última geração fazendo trabalho que antes era feito pelas mãos humanas. E nós vemos o quanto essa indústria tem potencial econômico quando ela é praticada de maneira consciente e de maneira sustentável. Essa indústria é uma das maiores do nosso país e é a que mais produz
economia, riqueza para o nosso país. Traz dano? Traz sim, pois ainda no Brasil ainda é praticada a agricultura familiar e a mesma faz uso de queimadas. E isso é um dano irreparável ao meio ambiente, as queimadas, porque provocam outros danos. Então vamos lá. Qual o lado bom, lado ruim das atividades industriais? Vamos conhecer. A imagem que nós vemos nessa imagem é uma fábrica, uma indústria, expelindo muita fumaça e você vê a diferença da própria cor. A maioria dos poluentes lançados na atmosfera pelas indústrias são gases tóxicos, gases de efeito estufa e material particulado, como a fuligem, que em geral esses poluentes gerados pela queima de combustíveis fósseis, como o óleo diesel, a gasolina e o gás natural. Outro exemplo aí, outro exemplo de poluição, de poluentes lançados na atmosfera pelas indústrias. E aí nós vemos um outro exemplo. Exemplo onde um acidente, derramamento de óleo em pleno mar, isso traz também danos irreparáveis ao ambiente. E vemos também um esgoto a céu aberto. Esse tipo de atividade, as atividades industriais, muitas vezes, elas fazem com que isso aconteça. O esgoto daquelas indústrias são lançados diretamente nos rios, poluindo os rios e o solo, consequentemente, poluindo também os lençóis freáticos daquela região. Daí a importância de compreender o quanto as atividades industriais elas são importantes para o ser humano, mas o quanto também elas precisam acontecer de maneira consciente e sustentável, fazendo com que esse tipo de cena que nós estamos vendo não aconteça e possa colocar o seu lixo no devido lugar. Outra imagem, e essa imagem ainda é mais forte. Mais forte, por quê? Nós vemos uma indústria. Ao redor dessa indústria, nós vemos um ambiente, e você pode observar que esse ambiente está totalmente ressequido. E que ao redor dessa indústria também nós vemos um rio extremamente poluído. E olha só o quanto essa indústria traz poluição para a atmosfera. O atmosférico fica poluído, a vegetação daquele lugar fica inviável, o rio daquele lugar também fica inviável. Por quê? Porque o rio vai passar por todos os lugares por onde ele vai passar, ele vai poluir, porque ele já vai levando poluição. Também vai poluir todo o lençol freático que daquela região, trazendo consequências irreparáveis para o meio ambiente. E aí você deve perguntar, mas o que fazer, professora? É importante que desde já, desde o 5º ano, nós tenhamos a consciência que produzir é necessário, o progresso é necessário. As indústrias, elas são importantes para o ser humano, mas que elas precisam fazer as suas práticas de maneira sustentável. O Brasil é um país grande, um país em potencial humano e de matéria-prima também. Mas é preciso que todo o uso desse ambiente seja de maneira correta, para que isso não aconteça, por exemplo, para que não tenhamos mais esse tipo de imagem, onde 3 áreas do ambiente está sendo poluído: o atmosférico, a vegetação e os rios ou o rio daquele local. Isso faz com que todo aquele ambiente esteja poluído. Mas olha só, não só a vegetação, o atmosférico e o rio, mas a saúde das pessoas que moram naquela região, porque ao inalar essa fumaça, ele vai fazer com que isso cause doenças respiratórias para as pessoas que moram ao redor daquela indústria. Resumindo, hoje nós vimos qual a importância das atividades industriais, qual a importância das atividades estar em consonância com o ambiente, pois produzir o que o ser humano utiliza e consome é de suma importância, mas também é de suma importância que tenhamos cuidados necessários com o ambiente, pois uma vez esgotado, é irremediável.
pois o ambiente nós precisamos extremamente dele. E é importante que nós possamos aprender da importância das indústrias, mas também da importância da conservação do meio ambiente. E essa foi a nossa aula de ciência, que possamos fazer as atividades com êxito e alegria. Tenhamos todos uma boa tarde e até a próxima.